E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz, tutor de estatística da Central de Tutoria do CCNE, e hoje eu vou resolver para vocês mais um exercício de intervalo de confiança. Dessa vez, o exercício vai ter um método de resolução diferente, já que nós vamos usar a consulta na tabela Z, diferente da tabela T que a gente usou na aula anterior. Bom, dado que eu já dei a explicação de intervalos de confiança na aula anterior, que caso você tenha perdido, vai estar na página da Central de Tutoria, você pode dar uma procurada. Vamos diretamente para o exercício que diz o seguinte: suponha que as alturas dos alunos de nossa faculdade tenham distribuição normal com desvio padrão de 15 centímetros. Foi retirada uma amostra aleatória de 100 alunos, obtendo-se a média de 175 centímetros. Construa, ao nível de 95%, o intervalo para a verdadeira altura média dos alunos. Bom, então o primeiro passo, como sempre, é separar os dados que a gente tem da questão, que são n, que é o número de alunos, que são 100, x barra, que vai ser a média da altura dos alunos, que é 175 centímetros. Dessa vez, o nosso desvio padrão é representado por um sigma, dado que a questão já nos deu o desvio padrão de todos os alunos da faculdade, ele só está testando uma amostra aleatória em seguida. E 1 menos alfa vai ser 95%, já que o alfa é de 5%. E a resolução é praticamente a mesma do intervalo de confianças usando a tabela T. A única diferença é que, dessa vez, ao invés de colocarmos o t e os dois parâmetros, que são graus de liberdade e o alfa sobre 2, a gente só usa o z baseado no alfa sobre 2. E usa sigma ao invés de s no numerador da divisão entre o desvio padrão e a raiz de n. Portanto, para calcular o erro, é só seguir os mesmos passos de colocar os dados que a gente já tem da questão, e em seguida a gente vai ter que procurar o valor de z na nossa tabela. E como funciona essa busca? Como a gente faz a consulta na tabela Z? Ela é diferente da tabela T, pois a gente faz a análise inversa. Ao invés de a gente olhar o n na esquerda e o alfa na parte superior do gráfico e procurar onde os dois coincidem, a gente vai procurar um valor dentro da tabela e encontrar quais são os números que eles representam. E como a gente descobre esse valor de dentro da tabela? Bom, a gente tem um gráfico dividido em duas regiões, né? A parte da esquerda e a parte da direita, que estão divididas ao meio pelo ponto médio que vai ser o zero. Esses dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, vão ter uma região alfa nas suas pontas. Por isso o alfa é dividido por 2, porque ele está presente nas duas regiões. E do ponto 0 até o ponto Z, a gente tem a área conhecida, que são os valores que estão dentro da tabela. E como a gente faz para descobrir qual é o valor dessa área Z? A gente pega os 50% que eles representam, que é do zero para toda a direita, e diminui esse alfa sobre 2 desses nossos 50%. O nosso alfa é 0,05, dividindo ele por 2, vamos ficar com 0,025. E subtraindo o 0,025 dos nossos 0,5, a gente encontra 0,475. Que se a gente procurar dentro da nossa tabela, o valor correspondente a 0,475 vai ser 1,96. Então a gente só coloca esse 1,96 na nossa conta do erro e multiplica ele por 15 e ao fim divide por 10, resultando em 2,94. Agora o passo a passo vai ser o mesmo de antes. A gente coloca no nosso intervalo de confiança a média que a gente já tinha, que era a altura média dos alunos, que eram 175 centímetros, e soma e subtrai esse erro que a gente encontrou, que é de 2,94. Encontrando por fim o intervalo de confiança, que vai ser entre 172,06 centímetros e 177,94 centímetros.